Bem, pessoal, como a gente falou aí, anunciou, né, durante o dia, a gente quer falar sobre diaconia, né? Um assunto, assim, que é muito importante, que é um assunto que a gente não pode nunca deixar de citar, de falar, de pensar, porque se nós percebermos no mundo, né, o mundo que nós vivemos, a gente vê que o modo, né, o modo como esse mundo ele vê a questão do servir, a questão de ser servido, é muito diferente do evangelho, né? O evangelho, a gente costuma dizer, quem é salmista aí já de longa data, a gente sempre fala que o reino de Deus é um reino às avessas, porque enquanto o mundo ele chega e diz para a gente assim, olha, o ideal é você crescer na vida, você ser alguém assim merecedor de todas as coisas maravilhosas da vida e que você vai ter empregados assim te ajudando, te servindo o tempo todo. Você merece ser servido porque você trabalhou para isso. A gente vê que no evangelho é totalmente o inverso. O evangelho ele nos chama para outra realidade. É por isso que é o reino às avessas. Enquanto os reinos do mundo dizem que os reis, né, aqueles que são superiores, eles têm que ser servidos, a gente vê Jesus chegando e fazendo justamente o caminho contrário, falando para a gente que se a gente quer ser grande, a gente tem que servir, a gente tem que servir. Então, diaconia é um assunto assim muito pertinente, porque ele meio que nos coloca no lugar devido, sabe? Ele nos coloca no lugar que mostra que nós somos aqueles que foram chamados para sermos bênção na vida das pessoas, servirem as pessoas. E quando nós entendemos isso, né, trabalhar na obra de Deus, trabalhar na vida, né, por Deus, né, para Deus, se torna algo diferente, né, se torna algo assim prazeroso. E isso é a loucura de quem tem o Espírito Santo de Deus. Alguém que olha e diz assim, poxa vida, eu fico feliz por servir, muito mais do que quando eu sou servido. É melhor dar do que receber, né? É o que a palavra de Deus também diz. Então, isso aí é importante a gente pensar acerca disso. E com essa intenção que nós temos, né? Temos que só um pouquinho aqui, pessoal, que tem algumas permitindo esse tempo aqui. Não, pronto, estou aqui de volta. Algumas mensagens que ficam chegando aqui que a gente tem que dar atenção. Mas, assim, a gente vê que, entendendo isso, a gente vai falar sobre essa diaconia. E essa palavra diaconia, que é uma palavra que no original é justamente a palavra servo, né? A palavra servo é aquele que serve, o diácono. E a gente vê que isso muitas vezes na nossa mente, né? É algo que primeiro explode assim diante de nós, mas o diácono é alguém que é um oficial da igreja. A diaconisa é alguém que é uma oficial da igreja. E a gente vê que o chamado primário não é esse. E não que não se tenha o ofício de diácono, não é? Alguém que é ali consagrado, alguém que é ali reconhecido pela comunidade. Mas o chamado de Jesus para a sua igreja é que todos os seus membros, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles sejam diáconos, eles sejam diaconisas, em potencial. Porque ninguém foi chamado para não exercer nenhum papel no corpo de Cristo. Porque se a gente entender que nós somos, né, membros desse corpo, e que cada membro do corpo tem uma função, a gente tem que entender que existe um chamado à relevância. A gente tem que ser relevante naquilo que a gente faz. E a igreja primitiva entendeu muito bem isso, né? Entendeu muito bem isso no seu empenho ali naquela época, principalmente da primeira igreja. E isso é bonito de entender. E eu queria aqui, né, já trazer um texto para vocês, fazer uma análise sobre ele, que é justamente lá em Atos, né, Atos, capítulo 6, os versos do 1 ao 7. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra aí, por favor, e a gente vai ler esse texto aqui, né, a gente vai ler esse texto aqui para poder justamente começar a pensar sobre ele. Atos
6, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Deixa eu ver aqui. Pastor Michel, você pode ler para a gente, meu querido, por favor? Posso sim. Então vamos lá. Atos 6, do 1 ao 7. Isso. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, a gente vê aqui, pessoal, em primeira instância, esse momento da história, né? E eu não sei se vocês notaram aí, a gente percebe que nem a palavra diácono aí existe. Se você ler esse texto aí, você não vai encontrar a palavra diácono. A gente aqui realmente entende que esse é o início, né? Esse é o início do ofício, vamos dizer assim, ou então, pelo menos, do jeito de pensar diaconia na igreja. Vemos aí que realmente existia uma necessidade, né? As viúvas ali helenistas estavam sendo, vamos dizer assim, um pouco esquecidas, né, acerca de serem assessoradas, né, em relação às ajudas, né, as ajudas ali que vinham da parte da igreja. Porque justamente as viúvas judias eram mais ali próximas, né, dos apóstolos, e por conta disso, elas se tornaram, assim, mais bem cuidadas. Então, a gente vê, em primeira instância, a primeira coisa que a gente pensa nesse texto, que a gente observa, é que a diaconia, ela começa através da necessidade existencial. A gente tem que entender que a diaconia, ela tem que ter essa primeira impressão de que ela começa dentro de uma necessidade. Isso, de forma prática, a gente observa nas igrejas, né? Nas igrejas. Porque onde é que dentro da nossa igreja existe uma necessidade? Será que a gente consegue pontuar isso? Será que a gente consegue observar isso? Será que a gente percebe a necessidade, muitas vezes, que há dentro da igreja? E a gente, vendo isso, os líderes, a liderança e os irmãos mesmo da igreja, que não precisa ser líder para isso, a gente vai vendo que existe a necessidade de conversar acerca, de pensar acerca de soluções para essas necessidades. Então, essa questão desse ministério diaconal, que quando a gente fala de ministério diaconal, é justamente isso, não é algo que precisa necessariamente ficar preso a uma questão de ofício, mas que, quando a gente pensa isso no macro, né, no geral da igreja, a gente vai vendo que é muito relevante nós termos uma mente de observadores, de pessoas que olham e dizem assim, está precisando de alguma coisa aqui, está precisando de uma assessoria, o pastor está precisando de uma ajuda, o diácono oficial está precisando de uma ajuda, o ministério infantil da minha igreja está precisando de uma ajuda, o ministério de recepção está precisando de uma ajuda. Então, essa mentalidade tem que haver na cabeça de um servo e de uma serva de Deus, porque nós somos diáconos em potencial, todos nós somos diáconos,
a gente tem esse chamado aí. Então, a gente via justamente nesse texto, né, que é o primeiro texto que dá esse start de diaconia na igreja, diáconos que foram separados ali para uma necessidade, a gente tem que pensar sobre isso também na nossa igreja local. A gente tem que ter essa noção exata, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse olhar carinhoso para as necessidades da igreja local, Alguém quer pontuar alguma coisa, gente? Nesse ponto aí, quer fazer alguma pergunta acerca disso, para a gente desenvolver aí um pouco a conversa na sala? Eu só vou dar boa noite para todos. Boa noite, Vou Saulo. testar o áudio. Paz de Cristo, meu amigo. Todo mundo me ouvindo bem? Eu estou. Então, já estamos funcionando bem. Isso aí, tá bom? amigo. Vamos Amém. acompanhando aí. Certo. Pode falar, pastor Michel. Dá uma boa noite a todos aí. O pastor Orlando também entrou. O pastor Orlando está aí entre nós também. Seja muito bem-vindo, pastor Orlando. E mais uma vez, né? Boa noite, Saulo. Boa noite aí o pessoal, os alunos, Ana Paula, Alessandra. Interessante, pastor, também pensar, né, que realmente, assim, entender que nós temos, então, essa vocação, né? Essa vocação, esse chamado ao serviço. E aí a gente ter, assim, e também colocando a nossa mente justamente nessa visão, né, de que o chamado à vida cristã, ela já é em si também um chamado ao serviço. Então, porque às vezes a gente tem uma coisa de esperar que você seja, muitas das vezes assim, é claro que dependendo da organização que se tem numa igreja e tal, depende de fato você ser convidado a participar de algumas iniciativas, ou até se manifestar junto à liderança, de que você está disponível ali para uma atividade ou outra, mas entender que a gente tem essa vocação à diaconia e que a gente precisa estar sempre disponível, porque Deus vai nos usando, né? E às vezes a gente percebe algumas pessoas na própria igreja que são pessoas que às vezes, mesmo antes de ter qualquer, vamos dizer assim, qualquer cargo, né? Já é uma pessoa que serve, que faz, está sempre ali ajudando. Às vezes ninguém precisa pedir ali, a pessoa entende que tem que ir lá buscar um copo d'água, né? Para o pastor. Ou quando chega alguém, a pessoa já vê que é um visitante, já recebe com carinho, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente precisa ter essa noção de que a gente está ali, não precisa ninguém pedir às vezes, né? Faz parte da gente também tomar essa iniciativa de ser um diácono, uma diaconisa no ambiente, né, da igreja. Sim, pastor Michel, eu vejo pastor Orlando também, paz de Cristo Jesus, meu pastor. É um prazer te conhecer aí pessoalmente agora. Pessoalmente não, né? Visualmente, vamos dizer assim. Mas vai chegar a oportunidade, meu querido, de estarmos juntos, viu? É aí o monitor aí do polo de Petrópolis, hein, gente? É ele aí, hein? Tá aí, firme e forte. Se Deus quiser e permitir, vamos estar lá juntos mesmo. É um prazer, meu amigo. Deus te abençoe. E o Saulo aí, que vocês estão vendo aí, a Ana, né? A Terezinha, a Jaque já conhece todo mundo e mais um pouco, né, Jaque? E a Alessandra, já o Saulo é o nosso monitor lá em Queimados, né? Vai também fazer esse trabalho maravilhoso lá, se Deus quiser e permitir, vamos juntão também por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Benção, Alessandra. Então, assim, Michel, é uma coisa impressionante. Não sei se vocês notam isso, né? Eu vejo assim que uma pessoa, quando ela chega na igreja, quando ela é tomada assim pelo Espírito Santo, parece que ela tem desejo de servir. Ela fica desejosa, é algo natural dela. E outra, a beleza é essa, pastor Michel, você estava falando, né? A pessoa não tem que meio que pedir para o pastor para poder se encaixar em alguma coisa. Talvez, meu pastor, na nossa especialidade. Vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui o Saulo, que ele é músico,
é um cara da música, é um cara versado, um cara que estudou para isso, conhecedor. Mas vamos dizer que ele chegasse numa igreja e ele não pudesse se encaixar em primeira instância na área de música naquela igreja. Mas, assim, o desejo de servir é tão grande que você falou algo importantíssimo. Muitas vezes o cara diz assim, eu quero te servir pelo menos um copo d'água para o pastor. Eu quero apertar a mão de alguém, dizer que seja bem-vindo, seja bem-vinda. É o desejo do servo de Deus. É o desejo daquele que tem, assim, o Espírito Santo mesmo, assim, brotando e crescendo na sua vida, sabe? Esse desejo, assim. Lógico, eu estou falando que isso vai explodir de uma hora para outra. Eita, agora vai ser tudo diferente. Não, tem pessoas que têm um tempinho diferente, né? Um time de tempo um pouquinho diferente. Tem pessoas que tem um pouquinho mais como é que eu posso dizer? Tem um tempo, precisa de um tempo maior, mas ela vai desejar, ele vai desejar com o tempo servir ali. Porque ele vai notando, é isso que eu estou falando para vocês, ele vai notando as necessidades, ele vai olhando para a igreja local e vai dizer assim, caramba, aqui talvez precise de alguém, eu estou disponível aqui, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu estou aqui à disposição. E assim vai funcionando, sabe? Sim, funcionando. A gente vê que aqueles homens que foram ali escolhidos, em momento nenhum a gente vai ver que eles se disporam a não ajudar. Está precisando disso? Está tendo necessidade da igreja disso? Vamos lá fazer. Vamos lá ser usado. Porque no final das contas, a maior alegria de um servo de Deus e de uma serva de Deus é servir, gente. A maior alegria é servir. Então, que a gente venha fazer assim, sabe, ser assim, e crescer nisso, nessa diaconia mesmo, nessa questão do servir. Tá bom? Vamos para um ponto 2? Vamos ver aí um ponto 2 acerca dessa realidade do diaconato? Eu queria ler com vocês o versículo 2 aí de Atos 6, que diz assim, ó, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Isso aqui é algo também que chama a atenção para a gente, né? Foi ali diagnosticado o problema, foi diagnosticada a necessidade, mas também existiam outras necessidades, que eram justamente as necessidades onde os próprios ali discípulos, eles já serviam de outra forma. E a lição, vamos dizer assim, que a gente pode tirar disso aí, é que é importante demais existir uma divisão no serviço, gente. É importante demais que todos nós saibamos que temos que, assim, ajudar uns aos outros. Cada um de uma forma, fazendo com que tudo, essa engrenagem, ela gire perfeitamente. Porque imagina só, gente, quão desgastante é para um pastor, por exemplo. Imagina ele ter que se preparar para pregar, ele tem que se preparar para receber os irmãos, ele tem que se preparar para tocar, ele tem que se preparar para cantar, ministrar louvor, orar pelos dízimos e ofertas, pedir os dízimos e ofertas. Gente, isso é assim, isso é desumano. Concorda comigo? Se fica tudo em cima de uma pessoa só, isso aí faz com que o serviço ele se torne custoso, ele se torne doloroso, ele se torne assim enfadonho, e isso não é saudável para a comunidade. Concorda comigo? Então, a gente olhar no prisma e dizer assim, poxa vida, eu vou ajudar o meu pastor, ou eu vou ajudar aquela determinada líder de departamento, eu vou ajudar aquele determinado líder ali, isso é imprescindível, gente. A gente poder chegar e dividir isso aí, fazer essa divisão, né? Essa divisão de serviço. E a gente vai ver isso também, a gente vai ver como Jesus, né? Ele traz assim um pensamento acerca dessa questão de como nós deveríamos entender essa questão do serviço e de dividir isso, não é? Eu queria que vocês, se que puderem aí, abrir Mateus, no capítulo 20, dos versos 25 a 28. Pastor Michel, você pode fazer isso pela gente, por favor? Mateus 20, do 25 ao 28. Então vamos lá, Mateus 20,
Do versículo 25 ao 28. 25 ao 28. O pastor Orlando acho que quer também fazer alguma observação, pastor Orlando? Pode fazer, meu querido. Pode abrir o microfone do senhor. Abre o microfone do senhor, tá? Perfeito. A paz do Senhor, primeiramente eu quero assim saudar os irmãos, os pastores, né, aqui, os irmãos dirigentes aqui da Casa do Salmista, e a todos aqui que estão presentes, né, uma alegria muito grande estar com os irmãos, e como o pastor falou, é muito bom a gente estar se vendo assim, né, face a face, louvado seja o nome do Senhor, né, e eu assim estou com uma alegria muito grande no coração, né, por essa obra que Deus tem assim realizado através da vida dos irmãos, e a gente tem tido a oportunidade de estar participando da mesma, né? Essa é uma alegria muito grande. Eu tenho aqui acompanhado estudo profundo falando sobre esse capítulo de Atos dos Apóstolos, e eu só quero acrescentar algo muito interessante, pois essa palavra de diaconia, em nossos dias atuais, ela parece ser uma palavra, tipo assim, que está a menos, tipo assim, talvez, muitos pensam assim, né, eu sou um diácono na igreja, eu recebi a diaconia da igreja, mas a gente tem que ver que isso realmente, como tem sido aqui mostrado a nós, para todos nós, é um privilégio muito grande, trabalhar na diaconia. E essa palavra no hebraico, é bom a gente puxar, ver esse princípio, essa palavra diáconos no hebraico, ela se chama, são os chamash, né? São os chamash, os chamarins, aqueles que, os chamarins, ou seja, vem de chama, né? Então, diáconos no original lá do hebraico, significa aqueles que acendem a chama do outro, né? Aqueles que vão acender a chama do outro, ou seja, vão incendiar a vida do outro também através do seu trabalho, através da sua ação, né? Porque, igual o pastor aqui puxou no versículo 2, o interessante é que os apóstolos fizeram questão que eles fossem pessoas que tivessem a sabedoria de Deus, que fossem cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esses irmãos, eles iriam incendiar a vida dos outros irmãos, né? Eles eram responsáveis por manter a chama acesa, né? A chama do Espírito, a chama do Evangelho acesa na vida das outras pessoas, através da obra que eles estavam sendo, na posição que eles estavam sendo colocados, né? Então, é aquele que é responsável por manter a chama acesa, por acender a chama na vida do outro. Isso é muito interessante, né? E muito profundo. Então, de maneira nenhuma, é um chamado, né? Assim, que nenhum chamado deve ser menosprezado, né? Porque todos têm o seu valor, tem algo especial de Deus, né? Receber algo de Deus, muito especial na obra, né, pastor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando você fala assim, meu pastor, agora eu me lembrei de sexta-feira, quando eu estava lá com o Saulo, lá no recital, né? Eu, inclusive, falei lá na apresentação e disse ao Saulo, né? Que Saulo também é professor de música, tudo, e aqui, todos nós aqui somos professores, né? Todos mesmo aqui. Então, eu costumo dizer que justamente isso, o professor é como se fosse uma vela acesa, né? Que vai se derretendo para iluminar outras pessoas, né? E tem que ser assim, o servo é isso, é aquele que se gasta mesmo, se gasta pelo outro, é aquele que chega e doa a sua vida, né? Que doa o seu tempo, que doa o seu empenho, que doa o seu conhecimento para que outras pessoas sejam iluminadas, para que outras pessoas realmente sejam contagiadas por isso. E quão importante é realmente entender cada um da sua maneira, né? Cada um da sua maneira ali, se doando, né? Se doando ali, para não deixar ninguém sobrecarregado. Isso é que é o lance, né? Isso é justamente o que o versículo 2 traz. E aí o pastor Michel vai ler aí essa passagem de como Jesus quer que a gente se porte, né? Como Jesus quer que a gente se porte diante do mundo, né? E como igreja. Aí o pastor Michel vai ler aí para a gente, por favor. Então vamos lá, Mateus, então no capítulo 20, versículo 25, diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem
que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem que ver aí, ó, ser servo, ser diácono. Ser diácono. Isso é que é a beleza. Outra coisa também importantíssima, salmistas. Muitas pessoas acham que para elas servirem ou para elas fazerem determinada coisa, né, para elas desempenhar algum papel na igreja, elas têm que ouvir assim uma voz do céu, assim, Deus tem que descer para elas, sabe? Tem que chegar no ouvido delas e assim, Pastor Michel, eu quero que você seja aquele pastor da escola bíblica da IPB, viu? Senão, eu vou pegar você. Gente, pelo amor de Deus. Ana, você tem que ser aquela diaconisa, tem que trabalhar com as crianças, porque senão, olha... Gente, não é isso, gente. Não precisa ter nada místico para você poder servir. Não estou falando que Deus não possa direcionar alguém para alguma coisa. Não é isso que eu estou falando, viu? Porque eu não coloco Deus em caixinha, não. Deus ele pode falar com qualquer pessoa, direcionar para algum tipo de projeto, direcionar para algum tipo de ofício. Pode. Mas na essência, todos os cristãos foram chamados para serem diáconos. Foram chamados para serem servos. São chamados para servir o próximo, gente. Isso é que é a constância do evangelho. E ser, assim, de uma forma humilde, né? Não precisa ser, só vou servir se eu for pastor. Tem muita gente que pensa assim, hein, pessoal? Fala para mim se não tem. Tem muita gente assim, só sirvo se eu tiver aquele ofício. Se não me chamar, se eu não for professor oficial da escola bíblica, então eu não vou dar aula. Se eu não for chamada pelo nome para ser professora, né? Para ser professora da escola das criancinhas, eu não vou ser, porque ninguém me chamou. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ter esse tipo de mentalidade. A gente tem que se colocar disponível, né? Ana, quer falar alguma coisa, Ana? A Alessandra tá rindo aqui, ó. Tá mandando a carinha aqui. Boa noite a todos os irmãos. Só falar sobre serviço, né? Como o pastor Wimerson está falando, que muitos na igreja chegam, né? E ali eles se sentam e esperam que o pastor ele veja, que chame a ser, né, a consagrada obreiro e tal. Mas aí a gente vê que vem outros, né? Outros chegam com essa vontade, esse desejo de trabalhar. E aí nós que estamos mais à frente, nós vemos, né? As pessoas elas chegam e elas se dispõem a trabalhar. Enquanto aqueles que já estão há mais tempo, eles ficam esperando um cargo, mas aí eu não acredito que seja, né, a intenção. Porque quando nós estamos no reino, a disponibilidade para trabalhar, né? Seja onde for, ou qualquer coisa que seja. E a Ana, né, a gente tá vendo aí, ó, a igreja da Ana tá passando por uma construção, não é nem reforma, né? É por uma construção. Gente, volta e meia eu vejo os vídeos da turma lá. Meu irmão, é o pastor dentro do buraco, meu irmão. É o pastor lá ralando, tirando a areia, caminhão de terra de dentro dos buracos para fazer as bases. Pastor Orlando é um negócio incrível, sabe? Mas é uma turma que entendeu o que é servir, meu irmão. Entendeu? Não, precisa... Aí eu sou pastor, não posso varrer, não. Eu sou pastor, não posso, se precisar de chegar e levar um lixo na rua, não posso, porque sou pastor. De forma nenhuma, gente. A gente tem que estar ali para servir mesmo, gente. A gente não é melhor do que ninguém. E a gente tem que servir. Saulo, quer falar, meu querido? Fala, pode falar. Vou colocar uma questão aqui, porque eu passei por esse problema e sofri, né, bastante. E queria compartilhar com os irmãos. Como equilibrar, né, esse trabalho, esse serviço diaconal, ou qualquer
ministério em si que a gente possa estar atuando. E equilibrar com a questão do ativismo, né? Porque eu tive essa experiência de estar fazendo muitas coisas na igreja e deixei a desejar em outras áreas da minha vida que eu precisava resolver, mas colocava sempre a igreja, o serviço na igreja em primeiro lugar e acabei tendo uma estafa, né, dentro da própria igreja. Então, assim, compartilho com os irmãos algo que eu sofri. Saulinho, isso é muito... Saulinho foi boa, hein? A intimidade tá grande já, hein? Saulinho, olha só. Saulinho, assim, pelo menos na minha experiência, assim, sabe? Eu acho que, com certeza, quando a gente está no ardor, né? Quando a gente está, não, né? Quando a gente vive nesse desejo de servir a Deus, assim, com todas as nossas forças, servir ao próximo, assim, com todas as nossas forças, muitas vezes a gente não percebe, assim, justamente esse ativismo que você falou. A gente se doa demais, a gente queima todos os nossos cartuchos, sabe? A gente chega ao ponto, como você falou aí, de pegar talvez uma estafa, né? Uma estafa. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter a maturidade, Saulo, e ter a coragem, muitas vezes, de conversar com o líder, né, da igreja, chegar para eles assim, olha, eu não estou aguentando fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu não estou dando conta, porque a gente tem que ser honesto em relação a isso, sabe? Até porque, Saulo, vamos dizer assim, eu não sei você, meu filho, eu não sei se você conseguiu, né, fazer tudo o que você desejava dentro da igreja de uma forma excelente. Porque, geralmente, a gente termina negligenciando de alguma forma. Quando a gente chega e fica muito atarefado, a gente vai deixar alguma coisa sobrando, vai deixar alguma coisa que não vai ficar os 100% que a gente queria dar, entendeu? E a gente tem que ser honesto com quem está na frente. Tem que chegar, chamar o pastor, pelo menos na minha opinião, né? Do que eu vejo. Chamar o pastor, sentar com ele, ser honesto com ele, dizer, pastor, eu não estou conseguindo dar conta de todo esse serviço. Vamos levantar um obreiro, se o senhor quiser, eu posso ajudar em preparar esse obreiro, tudo, mas vamos tentar colocar isso também para outra pessoa, né? Vamos tentar dividir esse serviço aqui para que eu possa me manter saudável. Porque também não adianta você ter um obreiro top de linha em uma determinada função, entendeu? E ele começar a baixar a qualidade, não é porque ele quer, é porque ele não está aguentando mais. E eu ficar olhando isso como pastor da igreja e não tomar nenhum tipo de iniciativa, de postura acerca disso. É onde o pastor vai orar a Deus, pedir a direção de Deus, Senhor, mostra uma pessoa para poder ajudar o teu servo, dividir esse fardo com ele, para a gente poder nivelar e para que ninguém venha se sentir saturado por conta disso. Então, eu acho que isso é um ponto, sabe, Saulo? Eu acho que isso é necessário. E muitas vezes a gente fica com medo, vou falar abertamente, a gente fica com um pouquinho de medo de dizer, eu não estou conseguindo, mas a gente tem que entender que a gente é humano, que a gente é ser humano, que a gente tem limitações, que a gente tem uma saúde emocional, psicológica, física, que a gente tem que manter. E só consegue manter quando a gente consegue fazer, né? Fazer alguma coisa dentro da nossa condição. Se alguém quiser acrescentar aí, fica à vontade, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, pastor. Eu colocaria, inclusive, que é importante para a gente também ter essa sensibilidade de observar, né, a nossa volta na igreja e observar justamente isso, assim, quando um irmão está também nessa posição de sobrecarga, porque às vezes a gente observa, vê que o irmão está fazendo demais, tá? Então, às vezes também, assim, tá atento para ajudar, para apoiar, né, os irmãos e às vezes até tendo esse com carinho e com cuidado falar com o irmão, olha, talvez você esteja pegando tarefas demais, vai um pouco mais devagar, conversa com a liderança, conversa às vezes com o pastor para ajudar justamente, porque às vezes
a pessoa faz um coração gigantesco, e eu tenho certeza que talvez até na situação do Saulo tenha sido isso. Assim, o coração da gente, às vezes, que a gente quer fazer, a gente quer ajudar, e às vezes a gente não percebe que está se excedendo. E a gente vai perceber que se excedeu justamente quando a coisa já está virando um problema. Mas às vezes quem está à volta percebe e às vezes não fala nada, né? Então, assim, se a gente perceber, tá diante de uma situação como essa, a gente ter esse cuidado com o irmão de estar ali alertando, aconselhando, né? Ou até mesmo buscando a ajuda da liderança para alertar quanto a esse tipo de problema. Ok. É isso, gente, é isso. Saulinho, quer falar mais alguma coisa? Quer colocar? Tá tranquilo? Vamos seguir então? Só deixando Vanessa aí, chegando aí na área, né? Tô te vendo, Vanessa, tô te olhando daqui. Paz de Cristo, filha, Deus te abençoe, tá bom? Aí é mais uma Gerados do Calvário, isso aí. Amém, amém, amém. Então, pessoal, um terceiro ponto, né? O primeiro ponto que eu falei, que eu dividi com vocês, é a necessidade, né? A necessidade existencial na igreja, a gente vai vendo que existem necessidades, então a gente vai pedindo a Deus direção para poder ali suprir essas necessidades, ver a importância de dividir, né, esse trabalho aí que a gente colocou, como é importante isso. E agora eu queria falar sobre a questão do reconhecimento das virtudes e aptidões de um servo. A gente vai ver aqui no versículo 3, né, do capítulo 6 de Atos, que diz assim, ó: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A gente vê aqui também que esse reconhecer a aptidão de alguém também é fundamental, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas tem tanta gente frustrada no ministério, gente, por conta disso. Tanta gente que é alçado a uma posição, a um determinado tipo de serviço ao qual ele não é apto para isso. Ele não é chamado para isso. E por conta dessa questão de ser ali oficializado, que mais uma vez eu digo, existem os oficiais, diáconos oficiais, sim, existem, diaconisas oficiais, sim, existem, e é muito bom que tenha, é a orientação de Paulo, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai ver ele falando, né, a questão dos diáconos, a partir do versículo 8 ali, ele vai falando sobre a questão das características, né, dos predicados de um diácono. Mas a gente vê, gente, que há pessoas que muitas vezes são erguidas a certos tipos de função, aos quais elas não são chamadas para ali atuar. E isso é muito danoso. Isso tem sido muito devastador na vida de muita gente. Eu sempre uso também um exemplo aí, né? Existem muitas pessoas, por exemplo, que são ótimos diáconos, pessoas empenhadas na obra, pessoas que vão para cima mesmo, pessoas que fazem visita, que quando você chama para um trabalho de cultos, talvez assim, mais campais, né, os chamados cultos no campo, né, para os pentecostais aí de plantão, né, os cultos no campo, né, chamados como anteriormente. Essas pessoas botam a mão na massa, essas pessoas fazem ação social, e elas pregam também, sabe? E não tem problema nenhum, até diáconos pregam, e pregam com muita aptidão, a gente vai ver, né? Filipe, por exemplo, lá, né, o que pregou em Samaria, o Filipe, o evangelista ali, ele fazia um serviço sensacional, pregava de uma forma sensacional. Mas aí as pessoas olham essa pessoa e dizem, é um pastor. Tem que ser pastor. Tem que ser pastor. O cara desse não é possível que o cara desse não vá trabalhar e não vai ser um ótimo pastor. Nem sempre. Nem sempre. O que tem de pastor, meu irmão, que o cara é um gigante no púlpito. O cara é um leão de púlpito. O cara prega como ninguém. Mas quando você coloca alguém para um gabinete, ele não sabe fazer gabinete. Ele não tem aptidão para isso. Ele não sabe cuidar, vamos dizer assim.
Ele sabe até orientar, ele sabe pregar, ele sabe fazer isso, fazer aquilo, mas chegar e cuidar de fato, ele não foi chamado para isso. E aí, meu irmão, o cara é elevado, tá ali, aí daqui a pouco ele vai vendo que não é a praia dele, vai vendo que não é muito bem o que ele achava que era ser um pastor, ele achava que ser pastor era só pregar, era só dizer faz isso, faz aquilo outro, e daqui a pouco ele vai vendo que, né, as demandas, ele não vai dando conta, e aí ele se frustra. Aí diz, não sou um bom pastor. Não, não é nem que ele não seja um bom pastor, é que ele foi chamado para outra coisa, ele era para ser diácono. Ele era para ser um diácono. E não tem problema nisso, sabe? Não teria problema nisso. Eu costumo dizer assim, a questão não é se você é pastor, diácono, é o que você for fazer, faça bem feito. Sirva da maneira certa. Fui chamada para ser professora. Mais uma vez, estou batendo nas professoras aí de plantão, né? Tem algumas professoras aí, né? Fui chamada, você é professora de criança. Aí a pessoa disse, aí chega lá, começa a dar aula, mas ela não gosta muito, ela não tem muito jeito, mas aí ela vai levando aquilo ali de forma dolorosa. E muitas vezes ela foi chamada, sabe para quê, gente? Muitas vezes ela foi chamada para ser recepcionista da igreja. E qual é o problema nisso? Eu tenho dados que comprovam, olha só a importância disso. A Alessandra Luiz aí, que está aí, nossa amada, que é recepcionista da igreja, volta e meia, né, Alessandra? Ria mesmo, né? Poxa vida, gente, uma alma, ela muitas vezes é ganha nos primeiros 30 segundos que ela entra na igreja. Quando ela é bem recebida, quando ela é bem recepcionada, quando uma pessoa conduz ela até o banco da igreja ou a cadeira da igreja. Muitas vezes aquilo ali marca mais ela do que a pregação. Isso são dados, tá, pessoal? Eu não estou aqui, só estou conjecturando aqui e não estou fazendo disso uma lei, tá? Até porque Deus salva do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Mas eu estou falando que muitas pessoas, elas decidem se vão voltar na igreja ou não, nos primeiros 30 segundos que ela entra naquele lugar. Se ela se abraçada, se ela se sentir acolhida, se ela for bem recepcionada, com um sorriso bonito, ela volta. Se não, ela não volta mais. Quantas igrejas a gente entra, sai e não volta mais? Por quê? Porque muitas vezes a gente entra mudo e sai calado. Ninguém dá um bom dia, ninguém dá uma boa noite, ninguém dá uma boa tarde. E eu, voltando aqui, muitas vezes essas pessoas foram chamadas para isso. E glórias a Deus que elas estão servindo nesse lugar. Não precisa... mas o importante é o pastor. Não, o importante são todos nós, gente. Todos nós somos importantes. Então, a gente pensar sobre isso e dizer assim, qual é o lugar mesmo que eu fui chamado para fazer? O que é que eu faço bem? O que é que eu gosto de fazer, de verdade? O que é que brilha meus olhos? Né? Os salmistas falam aí, brilha os olhos quando está ensinando. Mas é porque eu me identifico com isso, e glórias a Deus, e está tudo bem. Eu não preciso fazer tudo, entendeu? É cada um fazendo o seu bem feito para a glória de Deus. Isso é diaconia, gente. Isso é diaconia. Alguém tem aí o que acrescentar, gente? Jaque, fala com a gente também, Jaque. Fica aí mudinha, não. Fala com a gente também. Será que ela vai falar? Será? Acho que não vai não, hein? Tá quietinha aí na dela. Mas se alguém quiser falar alguma coisa aí e acrescentar, viu? Fica à vontade, pessoal. Não, hoje eu tô só de ouvinte, pastor. Eita lá, oh meu Deus do céu. Fala com a gente. Eu vou só falar, vou falar boa noite, né, para todos. Não cumprimentei os irmãos. E vou falar boa noite, Júnior. Tá bom. Isso aí, tá certo, tá com moral. Alguém tem o que acrescentar aí acerca disso aí, gente? Talvez uma experiência. Poxa vida, passei muito tempo servindo desse jeito aqui, mas não era a minha praia. Eu queria fazer outra coisa. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar aí, pode falar, gente. Nada? Nem ninguém? Eu só queria acrescentar que, assim, né, a gente vê essa questão lá no próprio Êxodo, né, assim, quando Jetro, sogro de Moisés, vai até ele e vê ele com uma carga tremenda, né? Eu quero só dar aqui a Jaque também.
Né? Deus abençoe, Jaque. A paz do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Muito bom a gente estar junto aqui. E assim a gente vê que é assim, interessante que o sogro de Moisés, voltando aqui ao pensamento, ele fica preocupado, né? Porque ele vê ali Moisés ali cuidando daquela grande multidão, né? Uma grande multidão de casos, tudo ele resolvendo ali, e ele fala, né? O que você está fazendo não é bom, né? Você está, além de você estar se cansando, você está cansando esse povo também. E assim eu tenho pesquisado um pouco a respeito disso. As audiências, antigamente, devido ao calor, ela começava de manhã bem cedo, né? Antes do sol, aqueles reis, aqueles governantes, tinham que fazer audiência com o povo bem cedo, né? Porque era muito calor, logo lá para 10, 11 horas, o calor já era tremendo, as pessoas não aguentavam. Então, a gente vê ali no texto que, né, o sogro de Moisés dá um conselho para ele, né? Procura homens sábios, né, homens entendidos, né? Ore por eles, impõe a mão sobre eles, para que eles tenham o mesmo espírito que está em você, né? Para poder ajudar você nessa tarefa. A tarefa, como o irmão tem colocado para nós aqui nessa noite, ela é sempre maior do que cada um de nós, né? A obra de Deus ela é muito grande. E realmente um só não tem condição de fazer, né? Mas, infelizmente, também, eu coloco que, assim, há muitos anos atrás, os irmãos sabem dos dados, assim, às vezes é 10% da igreja, às vezes até menos, né? Que realmente está trabalhando, está botando a mão no arado, né? E a gente tem esse desafio aí para frente, né? E aí, às vezes, igual o irmão Saulo falou aqui, fica uma sobrecarga muito grande, às vezes, na mão, sobre a vida, sobre o ombro de poucos, né? E aí eu vejo a casa do salmista também, vejo essa obra que o Senhor levantou, né, com essa missão também, né, de realmente capacitar lideranças. A igreja hoje precisa muito de líderes, né, pessoas que tenham entendimento, conhecimento e queiram realmente se doar, né? Não é a questão de receber, mas a gente realmente se doar pela obra de Deus. Amém, pastor. É isso aí, é isso aí. Mas eu também acho o seguinte, pessoal, eu coloco aqui, pontuo para vocês. Eu acho muitas vezes que a gente termina sobrecarregando, né, pessoas, e quando eu digo a gente, eu tô falando igreja, né? A igreja, ela muitas vezes sobrecarrega pessoas porque ela não investe justamente em reconhecer a aptidão das pessoas que integram a igreja. Tipo assim, a gente chegar e sentar, pegar aqui a Vanessa, tá aqui a Vanessa com a gente. Eu chegar para a Vanessa e dizer assim, Vanessa, o que é que você faz, assim, o que é que você acha que faz de melhor, assim? O que é que você gosta de fazer? Ah, pastor, eu gosto, sei lá, de tomar conta de criança. Ah, eu gosto de chegar e limpar a igreja. Pode ser. Ah, eu gosto de dar aula. Beleza. Então, é olhar e conversar com os membros. Não, a gente geralmente deixa passar, a gente não senta com o membro. Faz, meu irmão, paz de Cristo aí. Dá um abraço aí no Carlos aí. Pai, meu amado, Deus te abençoe. Entendeu? A gente não chega muitas vezes para a igreja, meu irmão, para um membro que chega e diz assim, poxa vida, quem é você? O problema, pastor Orlando e os demais, é que a gente não senta para conversar com a galera da igreja e saber o que cada uma delas fazem, gente. A gente fica olhando de longe, a pessoa muitas vezes passa 1 ano, 2, 3 na igreja, a gente não conhece o irmão. Isso aqui é a loucura da coisa. De chegar e dizer assim, poxa, o que é que tu faz de legal? O que é que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto... Ah, pastor, eu não sou muito de falar, eu sou uma pessoa meio introspectiva, eu não sei, assim... Mas sabe o que é que eu faço? Vou dar um exemplo, tá, pessoal, por favor, sem nenhum tipo de reducionismo, até porque eu acho que é super honroso isso, super honroso. Ah, eu sou faxineira. Ah, faxineira? Legal, tal. Gosta de fazer isso mesmo, minha irmã? Gosto da minha profissão, gosto, sim. Caramba, então, não quer ajudar a limpar a igreja, não? Gente, eu vou dizer para vocês, estou falando da experiência da CBNH, onde eu congrego. O Michel aí é testemunha minha e ele vivenciou isso. Gente,
tem uma mulherada lá que se amarra, meu irmão e minha irmã, se amarra em limpar a igreja. E olha que a igreja fica um brinco. A igreja fica lá. Às vezes, quando eu chego lá na igreja, eu fico impressionado. Digo, meu Deus, que igreja cheirosa é essa, gente? Isso não é para a glória de Deus? Isso é para a glória de Deus, gente. Isso a gente tem que honrar. Isso a gente tem que enfatizar. A pessoa se achou ali. Gente, quantas vezes eu ouvi falar de conversões numa pia de pratos sujos? A mulherada lá lavando os pratos lá, ajudando em alguma coisa. Daqui a pouco, Deus falou comigo naquele tanque ali, ó. Tem até nome, acho que é o tanque de Betesda, que já deram o nome, Ana. O tanque de Betesda lá na CBNH. E Deus fala com o pessoal ali, pastor. Caramba, que coisa linda. Isso é serviço, gente. Isso é diaconia. Isso é serviço. Mas a gente tem que saber o que cada um faz. E aí, sabendo o que cada um faz, a gente vai direcionando e Deus vai abençoando. Eu não vou ler o texto agora, não, para não alongar, tá? Mas a gente vai ver lá se alguém estiver anotando, em 1 Samuel, capítulo 16, né, do 14 ao 18, eu vou ler, fiquei tentado, vou ler para vocês, tá? Tem um episódio que é muito conhecido da gente, mas que eu acho que fala bastante acerca do que eu estou falando aqui, tá? Diz assim, olha, 1 Samuel 16, do 14 ao 18. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderou de ti, aliás, quando se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Veja só que coisa maravilhosa. Foi justamente isso. Existiam pessoas que conheciam a aptidão de Davi, gente. Eles sabiam quem chamar para fazer aquele determinado, aquela determinada ajuda ali, aquela determinada função. Então, quando você é chamado para fazer a determinada função que você tem habilidade e as pessoas reconhecem isso em você, a tua tendência de fazer bem feito, meu irmão, de servir bem, é gigantescamente maior. Então, isso é muito importante, gente, ter realmente essa necessidade de reconhecer as virtudes e as aptidões, né, dos servos, ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa acerca desse ponto, para a gente partir para outro? O que vocês dizem? Se alguém quiser falar aí, abra o microfone e fale, por favor. Tá tranquilo? Vamos seguir, então? Vamos seguir? Então, vamos lá. Vamos para um próximo ponto. Então, 3 pontos nós passamos, a necessidade existencial, a importância da divisão no serviço, o reconhecimento das virtudes e aptidões dos servos. E a gente vai ver aqui, pessoal, que esse tipo de postura fez com que os servos, né, que receberam a ajuda, aquelas servas, né, elas, junto com a comunidade, começam a orar, né, e essa postura traz contentamento para a igreja. Quem pode abrir aí, vamos lá, de novo em Atos, né, no capítulo 6, versículo 5. Atos 6, 5. Deixa eu aqui abrir para vocês. Pastor Michel, pode ler? Por favor, se tiver aí na sua mão já. Sim. Vamos lá. Atos 6. Mais uma. Atos 6, 5. Isso. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Então, a gente vê nesse ponto aqui, pessoal, que essa decisão acertada, olha só, essa decisão acertada ali dos discípulos, dos apóstolos ali, trouxe contentamento para a igreja.
A igreja olhou e disse assim, que coisa maravilhosa é essa, gente? Muito acertada a decisão, muito correta a decisão. E detalhe, né? A gente vai ver esses nomes que nós aqui ouvimos o pastor Michel citar. Todos esses nomes são de origem grega. Por que disso, gente? Por isso que eu estou falando da questão do que é assertivo. Quando você trabalha de forma assertiva na igreja, você faz coisas sensacionais acontecerem. Quem eram as viúvas que estavam passando necessidade? Quem eram? As viúvas helênicas, as viúvas gregas. Então, nada mais acertado do que colocar homens, né, de origem grega para poder servir elas. Para poder chegar e saber melhor se comunicar com elas. Saber melhor as necessidades delas. Então, isso aí, gente, é a prova de que a decisão foi correta e que isso agradou demais a igreja. Quando a igreja vai vendo as coisas acontecendo bem, acontecendo da forma correta, gente, isso traz contentamento. Eu sei que, veja só, eu sei que não há unanimidade em lugar nenhum, assim, em relação a serviço, né? Ninguém vai ser inocente ao ponto de dizer assim, não, nunca a gente vai ouvir uma reclamação de ninguém, nunca a gente vai ver uma queixa de ninguém, nunca vão dizer que o louvor não está muito bem feito, né, Saulo? Ninguém nunca reclama do louvor, né? Ninguém nunca reclama da mensagem do domingo, não é verdade? Ninguém nunca reclama da mensagem do domingo, ninguém nunca reclama da professora, das crianças, ninguém nunca reclama de alguma coisa na igreja. Isso ninguém é inocente, ninguém vai aqui, né, passar pano. Sempre vai ter alguém que vai reclamar de alguma coisa, né? Isso é normal. Porém, a gente vai vendo que quanto mais assertiva a gente vai sendo, mais a igreja vai andando na calmaria, mais a igreja vai ficando mais confortável, a igreja vai ficando mais grata, a igreja vai fazendo bons comentários. Isso traz o que para a igreja, gente? Isso traz, meu irmão, comunhão, isso traz alegria, isso traz satisfação para a igreja. É justamente isso que acontece. Então, realmente, essa oração para acertar nas decisões, ela é fundamental. Porque isso vai trazer contentamento para a igreja local. Não tem jeito. Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí, gente? Não? Abram os microfones aí, gente. Quem tiver alguma coisa para falar, fala aí com a gente. A Alessandra, fala com a gente aí, Alessandra, também. Ficando quietinha aí, só faz ouvir, né? Deixa eu ver se ela aparece Hoje aí. eu tô igual a Jaque, só tô de ouvinte. Ah, tá bom, tá certo. Então, vamos abrir lá em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Tem um texto que é sensacional aqui, gente. 9, do 12 ao 15. Todo mundo está em cima aí do texto? Todo mundo está dando uma olhadinha aí no texto aí? Agora eu quero que a Ana leia aí para a gente. Pode ser, Ana? Ana, tem que servir, Ana. Uma vez salmista, sempre salmista, filha. Tem que servir mesmo, não tem essa não. Vai lá, lê para a gente aí. 9, qual? 9, do 12 ao 15. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus em vós. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Eu vejo aqui na minha tradução, tem assim o versículo 14, gente. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Que coisa linda, hein?
Vocês já imaginaram as pessoas que oram por vocês, pela vida de vocês, por conta do serviço que vocês exercem na igreja local? Pararam para pensar sobre isso? Quão bom é você chegar e dizer assim, poxa vida, Deus abençoa a tua serva Ana, Senhor Deus, lá no ministério dela, que ela seja bem-sucedida. Tu é professora de criança, né, Ana? Não é, Ana? Não? Tu fazes o quê na igreja? Faço um monte de coisa. É. Lidero de mulheres e aí vai embora. Pronto. Imagina você chegar e ter essa, como é que se diz? Essa dádiva, né? Receber de outras pessoas uma oração, né? Glorificando pelo serviço que você exerce. Outra coisa também, já serve para nós aqui, talvez ensinar para a igreja. Muitas vezes a igreja meio que esquece um pouquinho dos obreiros também, né? Deixa de estar orando assim, de estar colocando muitas vezes diante de Deus a vida dos seus servos, né? Muitas vezes assim, talvez passe despercebido. Você ora muito pelo ministério que você faz parte, mas você esquece de orar pelo ministério do outro. Você ora muito pelo o ministério de homens da igreja. Beleza, muito legal. Orar pelo ministério de homens da igreja. Muito, muito maneiro. Mas você ora pelo ministério de mulheres? Pela liderança do ministério de mulheres? Você ora pelo ministério de louvor? Você ora pelo o ministério de recepção da sua igreja? Quando a gente for orar, assim, a gente tem que buscar abarcar todos os ministérios. E demonstrar essa alegria, gente. Demonstrar essa alegria diante de Deus. Diante de Deus. Certo, pessoal? Ok? Vamos para o último ponto, para a gente encerrar a noite de hoje? Vamos lá? O último ponto que eu queria dividir com vocês é que os resultados são constatados. Não é? Pastor Michel, você pode ler o 6 aí? Atos 6, 7. Então, vamos lá, Atos 6, versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalha, crescia rapidamente. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, a gente vê aí o crescimento, por conta dessa postura de diaconia, por conta dessa postura de oração, por conta dessa postura de serviço, a igreja, ela crescia. Se a gente quer ver a igreja da gente crescer, a gente tem que colocar a mão no arado de verdade, a gente tem que se colocar como aquela pessoa que serve de verdade, a gente tem que ter um olhar assim, cuidadoso quanto às necessidades da igreja, né? O que a igreja está precisando, o que a gente pode ajudar, em que a gente pode ajudar. A gente tem que buscar, ter um olhar também especial para com todos, para ver se não tem ninguém sobrecarregado ali na igreja. A gente tem que olhar e perceber isso. A gente tem que buscar reconhecer as virtudes de cada um, para encaixar cada um no seu lugar, né? O seu lugar onde essa pessoa pode servir da melhor forma possível, né? A gente tem que orar de fato por essas pessoas, para que Deus possa abençoá-las, para que elas possam exercer bem o seu papel. E, com isso, pode ter certeza, meus irmãos e irmãs salmistas aí, nós vamos ver os frutos chegarem. A gente vai, hoje, talvez, eu não digo nem hoje, né? Porque plantado já foi, plantado já está. Mas entre plantar e colher, existe o quê? Regar e esperar. Não tem jeito. Então, a gente tem que chegar, plantar, e aí começar a regar, e se regar é o trabalhar mesmo. Esperar em Deus, e cuidando, que daqui a pouco Deus vai abençoar. Só para quem está anotando aí, versículos bíblicos, você vai ver essa questão dos resultados aí também em Atos 9:31, em Atos 16:5, que fala justamente que a igreja, ela crescia. E ela cresce hoje também, gente. A gente que muitas vezes quer inventar a roda, mas o livro de Atos é o almanaque, é o mapa, a melhor bula
vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer, a gente conseguir não, né? Deus conseguir fazer através de nós, meros mortais, né, e servos, fazer a igreja dele crescer aí em quantidade também. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma coisa a acrescentar para a gente encerrar esse papo de hoje? Se alguém tiver, fique à vontade, está aberto a fala, né? O microfone está facultado. Assim como no versículo 7, né, de Atos, a igreja ia crescendo, né, em número. O meu desejo é que a casa de salvista também cresça. Amém, meu filho, em nome de Jesus. Crescendo na graça, no conhecimento e na quantidade de salmistas. Esse é o desejo Amém. aqui do Polo de Queimados. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém. Em nome de Jesus. Vamos embora, Saulo. Vamos cair para dentro. Vamos servir aí e com certeza Deus vai fazer prosperar e os frutos vão vir no tempo oportuno, sem dúvida nenhuma. Nós cremos nisso. Amém, amém. Gostei muito. Boa noite, meus irmãos. Amém, Gostei filha. muito da aula. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Uma coisa boa, né? Que a gente vai se conectando com outros irmãos, né? Vai Sem conhecendo dúvida. a história de outros irmãos aí, estudando e ao mesmo tempo aprendendo com os outros. Amém. Usando Exato. essa ferramenta aí para a glória de Deus, né? É isso aí, filha. A internet é uma coisa do maligno, tal, mas não é para a glória de Deus, para a gente alcançar cada vez mais almas. Que bênção, filha, que bênção. Fico muito feliz, viu, ter você aqui. Você é uma bênção. E é mesmo, viu? Saiba disso. Deus sabe, né, Alessandra? Deus Deus sabe. conhece a nossa história. Deus conhece a nossa história. Amém, filha. Verdade. Deus é bom. Foi um prazer, filha, estar contigo nessa noite. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Se quiser. Eu queria... Agradecer, né? Não, pode falar, Ana. Agradecer pela oportunidade, né? Quando o pastor falou hoje no grupo, já fiquei ansiosa, né? Porque eu trabalho na igreja e tenho observado também, né? Que o senhor vê também, cada vez mais conduzir o nosso pastor Nathaniel, né? Tenho observado as pessoas na igreja. Uma E a bênção. gente vai observando e vendo, né? Que as pessoas elas estão se movimentando. Tá aí nossa amada Vanessa, né? Sempre que tem trabalho para a igreja, ela tá junto. E é isso. Glória. Isso Agradecer a aí. Deus. Prazer estar com vocês. Amém, filha, amém. Que bênção. Pastor Michel, quer falar agora? Pastor Orlando, quer falar alguma coisa? Iria dizer apenas assim que, primeiro que é uma felicidade muito grande estar reunido com vocês aqui. É mais um passo que a gente está dando aqui com a Casa de Salmista, né? Hoje num formato novo, mas a gente está vendo que realmente, assim como a irmã Alessandra falou, né? Uma ferramenta aqui para a honra e glória de Deus. A gente está vendo que é isso, funciona, e a Casa de Salmista ela vem realmente crescendo, e ela vem crescendo justamente porque a gente sempre contou e vem contando com o trabalho e com o empenho de todo mundo. Poxa, os alunos sempre abraçando, né? Abraçando realmente todo o trabalho, o empenho. E agora essa nova fase, né? Esse ano tem sido um ano assim de muitas realizações aqui para a gente. Algumas coisas ainda bem no início, mas a gente vê como a gente está realmente num caminho de crescimento, né? Então, agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês, agradeço muito a Deus por permitir que a gente pudesse fazer parte desse projeto tão maravilhoso, né? Então, assim, a Casa do Salmista me enche realmente de alegria, e eu louvo realmente a Deus, muito pela tua vida, pastor Wimerson, que começou esse projeto, foi a primeira pessoa a botar a mão no arado e entender que a Casa de Salmista precisava vir a existir, e, nossa, como eu me sinto honrado de fazer parte de tudo isso. Então, assim, muito obrigado, e agradeço muito a Deus pela tua vida. Eu que agradeço pela tua, homem. Isso tudo está acontecendo, evoluindo aí
e isso tem diretamente a sua mão também envolvida nisso aí. E você, se a gente pode falar que, se eu posso falar que alguém somou, é você, meu amigo. Está somando demais, demais. E eu creio que cada aluno também soma, sabe? Cada salmista é feito de somatórios, né? De pessoas que abriram o coração, desde lá do início, desde a CBNH, passando pela Gerados no Calvário, Pastor Natan, essa turmaça que, dali daquela igreja que eu amo de paixão, assim, sabe? Todos eles, assim, eles sabem disso. E os demais agora estão chegando, o pastor Orlando está chegando aí, o Saulo está chegando aí para somar também. Meu Deus, eu não tenho palavras, sabe? Só tenho que agradecer. É como eu falei aqui nos últimos versículos, eu oro pela vida de vocês, por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, de saber que vocês estão crescendo ministerialmente, sabe? Cada um exercendo sua função ali, e que, assim, a gente sabe que a gente botou um tracinho, assim, um tracinho na história de cada um, e que seja tudo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém, pessoal? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Se quiser, fale agora. Se não, deixa eu só falar uma coisa. Semana que vem tem mais, tá, pessoal? Se vocês quiserem, a gente vai continuar falando sobre diaconia, a gente vai analisar outro texto também da Bíblia. E olha, vou dizer sincero assim, esse texto da semana que vem é um texto que eu achei incrível. Incrível, 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 incrível. Um texto, assim, maravilhoso. E eu acho que tem muito para nos acrescentar. Então, se Deus quiser, quarta-feira a gente está junto aí de novo, né? No mesmo horário, né? Na mesma sala, na mesma casa, né? E que mais pessoas possam ingressar. Vocês podem convidar mais gente, tá, pessoal? Se quiser convidar alguém que vocês conheçam, que queira também participar, sempre vai ser bem-vindo aqui e vai ter voz. Vai ter voz e vai ter, assim, com certeza, o acréscimo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Deus sempre deixa alguma coisa marcada para nós. Tá bom? Assim? Vamos encerrar esse papo de salmista aí, né? Na primeira sala de salmistas aí. É bom abrir a porta da casa assim. É bom. Eu queria pedir para o pastor Orlando fazer essa oração final aí por nós e que a gente encerre aí essa noite aí, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu agradeço desde já essa oportunidade que nos é dada de estar aqui participando dessa aula nessa noite. Primeira de muitas, né? Em nome de Jesus. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Né? E que aqui, eu estou vendo os irmãos aqui rapidinho, né? De camisa aí de mais à vontade, né? Camisa de manga curta. Aqui em Petrópolis está bastante frio. Por isso que eu estou aqui, né, de jaqueta, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? O irmão lá em Queimados, né? Separados na distância, mas graças a Deus unidos aqui através desse monitor e, acima de tudo, no Espírito Santo, né? Coisa Amém. maravilhosa, aleluia. Então, louva a Deus, que Deus continue abençoando os irmãos, né? O pastor Vimerson, né? Em nome do Senhor Jesus, que eu, assim, espero muito que, assim que possível, né, esteja com a gente também aqui em Petrópolis, né? Em nome de Jesus. Tomando subir agora em tempo de frio vai ser o chocolate. Olha lá, algo que o irmão goste, né, quente, né? Está bem frio, mas eu louvo a Deus, que Deus continue abençoando, pastor, aleluia, para os irmãos, em nome de Jesus, a irmã Ana, né, a Jaque, né, a irmã Alessandra, né, todos que aqui participaram em nome de Jesus. Né, vamos estar orando, né, eu assim estou esses dias em casa, né, sábado eu quebrei o pé, né, estou de molho em casa, né, esses dias, né, e assim tem sido um certo desafio, né, visto que a gente está trabalhando já aqui com irmãos aqui para estar vindo para a casa do salmista. Vou até estender o convite do pastor Vimerson aqui a um pastor aqui que está muito interessado no projeto, na obra aqui em Petrópolis. Vou convidá-lo para estar participando também dessas aulas, né? E todos aqueles que estão interessados, né? Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, então, né? Eu agradeço a oportunidade, né? Pastor Michel também, né? Glória a Deus que tem aí também confiado, né? Falou com o pastor Vimes falou comigo, pastor,
Pastor Vimerson já falou aqui, Orlando, que você pode vir, que é bem-vindo, né? Então, desde já agradeço esse carinho aí, né? Essa confiança, né? Em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe. Vamos orar, então. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa noite, pela tua obra, Santo Deus, que nós aqui temos participado, Pai. Obrigado, Santo Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Pai eterno, nessa aula, Pai eterno, pioneira, Pai, aqui realizada nessa noite, como o pastor Michel colocou para nós, nessa plataforma, nesse formato. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem aberto estas portas, estes meios de comunicação para o ensino da sua palavra, Pai. Senhor, tenho visto em muitas vidas por onde o Senhor tem me enviado, por onde tenho passado, com sede do ensino. A sua palavra diz que quando Josias, Pai, colocou o seu coração, o rei Josias colocou o seu coração para ensinar a Israel a sua palavra, as demais nações ao redor, ó Pai eterno de Israel, temeram, porque eles viram um povo que estava aprendendo a palavra do Senhor. Meu Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Santo Deus, porque nós precisamos de Ti. Meu Pai eterno, ó Senhor, continua abrindo o caminho da casa do salmista, continua indo à nossa frente, à frente do pastor Vimerson, pastor Michel, Pai eterno, todos os irmãos desta obra que tem empenhado, Senhor, continua abrindo as portas para nós, Senhor. Pai eterno, também cura-nos, Senhor, de toda enfermidade, todo mal. Amém. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos levar à frente, Pai eterno, ó Deus querido, a bandeira do Evangelho, a bandeira do seu nome, Senhor, e teu nome venha ser glorificado, meu Pai eterno, onde quer que nós formos levando, Pai eterno, esta mensagem poderosa, esse ensino poderoso. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, dá-nos uma noite abençoada na tua presença, uma semana ainda cheia da tua graça e da tua bênção. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.